Olá meus amigos, olá meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a vida de todos. Vou deixar aqui mais um áudio no canal Adorando em Espírito para a meditação de todos os inscritos. Eu gostaria de dizer que aos poucos eu vou subindo os áudios que estavam no canal. Tive um pequeno problema com denúncia, mas já estou aos poucos voltando os áudios para o canal para que muitas pessoas possam ter acesso a algumas mensagens que falou com muitas pessoas, que lhes abriu os olhos para ver aquilo que não estavam vendo. E eu agradeço muito ao Eterno Criador por isso. E esta mensagem que eu vou deixar gravada aqui agora, eu espero que seja mais uma que possa abrir os olhos de muitas pessoas que estão cegas por causa da religiosidade. Por mais que digam que não são religiosos, mas são. Quando você é aquela pessoa pragmática, aquela pessoa reloginho, que toda semana faz as mesmas coisas, tem os mesmos cultos, canta as mesmas músicas, você se tornou um religioso. Você tenta alcançar o Criador do Universo pela repetição. E o próprio filho, quando foi utilizado pelo pai para falar com o povo, ele diz que o pai não aceita repetições, ele chama de vãs repetições, porque em nada agrega para o pai. O pai, ele quer que as pessoas vivam e vivam em abundância, uma experiência de vida nova a cada dia, com uma relação de intimidade com o pai. Eu queria falar rapidamente neste áudio sobre algo muito interessante. Eu estive no interior e ali eu pude ver algo que me chamou muita atenção. A minha irmã, ela é evangélica, embora para mim, que conheço ela mais profundamente, ela não tem nada de evangélica. Aí entro naquele áudio que eu falei, o que é ser crente e o que é ser evangélico. As pessoas acham que ser crente e ser evangélico é porque elas frequentam uma religião, é porque elas praticam rituais como ceia, como um batismo, como não faltar nos cultos, e elas acham que com isso elas são evangélicas ou são crentes. Na verdade, elas são religiosas, são pessoas que praticam rituais constantemente, rigorosos ali, não faltam, mas de verdade evangélicos ou crentes passam de longe, porque as suas obras não demonstram que são crentes, porque não de fato vivem o que o Messias ensinou, não de fato vivem o que os evangelhos ensinam. Muitas das vezes vivem aquelas liturgias, vivem obras da lei, mas de fato compreender o que é a nova aliança, as bodas e entrar para as bodas para viver o melhor do Pai, isso muitas pessoas não fazem. Por quê? Porque estão presas à religião, ao engano de homens. E eu pude constatar isso por quê? Porque a minha irmã, como eu disse, ela está alugando uma casa. E ela está alugando a casa de um rapaz que é da mesma igreja dela. E sendo da mesma igreja e sendo irmãos, como se intitulam as pessoas dos templos religiosos, que na verdade é uma tremenda de uma hipocrisia, um chamar o outro de irmão, mas quando passam necessidades ou precisam de ajuda, ninguém ajuda um ao outro, então não são irmãos. É só uma fachada, é só uma falsidade para enganar pessoas que estão cegas por esse fermento da religião. É um engano. E o que mais me espantou é que, mesmo eles se chamando de irmãos, pertencendo à mesma igreja, frequentando os mesmos cultos, quando o rapaz vai alugar a casa para minha irmã, ele pede um contrato. Ele leva um contrato para ela assinar. Por quê? Porque de fato não nasceram de novo. Estão presos na falsa religião. Porque se são irmãos, não precisariam de contratos. Primeiro, que muitas das vezes, aí já vou mais profundo ainda, irmão que é irmão nem alugaria a casa para o outro morar. Mas não vou nem falar dessa questão. Eu entendo que o rapaz precisa do aluguel, da casa, ok. Não vou nem falar sobre esse mérito, porque ele também tem a vida dele, tem as contas dele. Mas por que o contrato? Não são irmãos? Não nasceram de novo? Não entenderam que o que sair de sua boca tem que ser sim, sim e não, não? Por que existe o contrato? É porque não existe confiança. É tudo uma fachada essa questão de irmão para lá, irmão para cá, mas na hora de fazer um compromisso, assina aqui porque eu não confio em você. É tudo uma marmelada, é tudo um engano para enganar pessoas que estão fermentadas pelo sistema. Será que as pessoas não conseguem perceber isso? E aí eu peguei essa frase aqui como tema que eu achei muito interessante. A religiosidade não faz crentes. Ou seja, uma pessoa que é religiosa, que pratica rituais semanalmente, ela não é um crente por causa disso. Ela é uma hipócrita.
porque acredita que por fazer essas coisas serão salvos, quando na verdade a salvação está ligada no seu dia a dia, como por exemplo, a pessoa pagando aluguel para o outro porque é irmão, sem necessidade de um papel para assinar, e aquele que alugou também não precisando de um contrato assinado porque confia na palavra do outro irmão. Isso é nascer de novo, isso é a verdadeira obra, isso de fato são os frutos que o Pai espera de uma pessoa que nasce de novo. Agora as pessoas estão todas mortas nos seus pecados e acreditam que estão vivas porque praticam religiosidade. Que o Pai nos liberte de praticarmos religiosidade, que possamos ser de fato pedras vivas, que possamos ser de fato pessoas nascidas do Espírito, sabe? Que possamos, no meio de tantos ímpios, encontrar pessoas boas, no meio de tantas pessoas, como podemos dizer assim, de tantos joios, que o Pai nos abençoe para encontrarmos algum trigo, pessoas que têm palavra, que têm caráter, que têm, sabe, sentimento, que ainda não deixou o amor, sabe, acabar, que ainda são capazes de saber o que é ser justo, o que é ser honesto nesse mundo, onde as pessoas precisam de contratos, de testemunhas, de tudo quanto é tipo de falcatrua, simplesmente porque não são justos, não são honestos. Eu já gravei uma mensagem no canal, não me lembro agora, mas eu falava sobre isso. Vivemos em um mundo onde tudo tem que ter alguém que comprove, tem que ter um juiz, tem que ter um delegado, tem que ter um promotor, tem que ter a polícia, tem que ter o cartório, tudo que são os abutres, vivendo da podridão das pessoas, da maldade, não são capazes de ser sinceros. Aí vem os abutres e lucram em cima, sabe, da morte das pessoas. Que o nosso Criador do Universo nos ajude a abandonarmos a religiosidade para sermos de fato crentes. Não crente que pratica liturgia e que fica dentro de templo pulando e batendo palma para os outros verem, mas é aquele que no seu dia a dia, sem ninguém precisar ver, ele sabe o que é certo, sabe o que é errado e pratica o que é justo, porque sabe que tem um que está vendo, que é o Criador dos céus e da terra. A esse ninguém engana, porque ele nos sonda 24 horas por dia, porque agora, depois da vinda do Messias, o seu Espírito foi derramado sobre todos e não tem como ninguém passar desapercebido diante dele. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente e que não sejamos hipócritas, mas que sejamos de fato nascidos de novo. Que o Eterno abençoe a todos.